De falar sobre o Apocalipse, porque lá tem, eu gosto principalmente das profecias, da visão de Daniel. Fala um pouquinho mais dessa parte da escatologia pra gente, a sua especialidade. A escatologia, ela é uma disciplina dentro da teologia sistemática, que ela fala sobre o estudo das últimas coisas, o estudo do fim. É, de fato, o livro do Apocalipse com os demais textos escatológicos de Gênesis e Apocalipse. E é o livro temido, né? Que antigamente as pessoas acho que nem abriam por medo. Quem nasceu em lar evangélico, lar cristão, sabe, né? Negócio do inferno aqui, todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Mas é um livro maravilhoso de se estudar. São textos maravilhosos porque nos traz um certo temor, mas também nos traz esperança, que é a vinda dele. Mas as pessoas olham muito para a questão assim, né, do medo, mas esquece que há uma esperança, a bendita esperança, que é que ele voltará. E é isso. Falando mais um pouquinho do Apocalipse, você acredita que realmente, eu te perguntei aqui em off se você era pós ou pré, fala mais um pouquinho da sua visão, você falou que é? Pré-tribulacionista. Então, para quem, sim, com total respeito de quem é pós, com total, sim. Aqui o Rap sempre respeita, tanto o convidado, tanto... fala mais um pouquinho da sua visão, o que a teologia mostra, o que é, de fato, tá lá. A teologia em si, ela é um estudo muito complexo, né? Mas é o estudo mais reconfortante que existe. Mas nós devemos sempre nos lembrar que existem várias correntes teológicas, né? Assim como qualquer outra área. Vou dar um exemplo da psicologia. Tem aqueles que gostam da TCC, aqueles que gostam da psicanálise. A teologia não é diferente. A gente também tem as nossas linhas de interpretação, as nossas correntes. E, mais uma vez, enfatizando todo respeito aos meus amigos de profissão, os meus amigos líderes, pastores. Né? Eu tenho vários amigos, Marcos, pós-tribulacionistas, mid- e meso-tribulacionistas, que também é uma outra corrente. Né? Mas... através dos meus estudos, da minha dedicação ali, eu fico com o pré-tribulacionismo. Só de forma bem resumida para o povo que está em casa entender. Não resume não, conta pra gente. Não, só para entender essa questão de pré-pós, muita gente talvez não saiba, né? Eu aqui, galera, eu estou muito lisonjeado porque ela é teóloga formada, ela sabe o que ela está falando, entendeu? Então, é muito bom ter essa troca de diálogo aqui, porque eu sou leigo, entendeu? Você é formada, então eu gosto de perguntar, porque às vezes as pessoas de casa têm muita dúvida. Sim. E não tem a oportunidade de sentar com o pastor e perguntar as coisas. Sim. Não tem. O pastor ali é o que ele pregou, não estou falando todos. Sim. Às vezes é o que ele pregou ali, o membro, muitos deles não têm acesso. E o Apocalipse quase não é pregado. Isso. Infelizmente. Porque eu acho que às vezes quando abre Apocalipse as pessoas saem, né? Levantam. Já ouvi falar isso. Sem medo. Eu preguei recentemente na Bahia em um congresso, e o congresso era escatológico. O tema era Ele Vem. Então foram, assim, 2 dias de só Apocalipse. O pessoal já estava acostumado. Foi ótimo. Não, o pessoal se preparou para isso. Foram danças com o tema do Apocalipse, louvores, a pregação, tudo Apocalipse. E foi tremendo. Almas para Jesus, foi uma bênção. Show de bola. Então, resumidamente, essa questão das correntes, o pré... são aqueles teólogos, né, pastores que creem, cristãos, né, que creem que Jesus arrebata a sua igreja antes do período tribulacional, que são os 7 anos de tribulação. Os mid e 7 anos, depois mais 7 anos? Não, já vou explicar. São 7 anos o período tribulacional, vou falar sobre ele, mas a questão do pré e do pós. O pré acredita que Jesus arrebata, tira a sua igreja da terra antes dos 7 anos tribulacionais. Os mid- e meso-tribulacionistas, eles acreditam que Jesus arrebata no meio dos 7 anos, ali nos 3 anos e meio. Já os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar os 7 anos de tribulação e que no final é que Jesus retira a igreja. Então, no caso, ele só levaria quem já se foi? Ou mesmo quem já se foi, que na Bíblia fala que o do pós se voltará, se reconstituirá, entendeu?
É mesmo quem já se foi só vai depois? Ele só vai retornar para subir depois? Aí entra a ressurreição. A ressurreição. Eles estão, né, aguardando, eles vão ressuscitar junto com os irmãos do arrebatamento, que é lá em Tessalonicenses, que fala sobre isso. Mas você me perguntou dos 7 anos, né? Então, 7 anos, ele faz parte da 70ª semana profética de Daniel. Lá em Daniel, nós temos esse prazo de 70 anos, é todo um contexto de Israel. Porque, né, a gente sabe que Daniel era judeu, né, Jesus era judeu, os discípulos, apóstolos, então tudo gira em torno de Israel, o povo santo. Começa lá em Abraão, lá atrás. Então, a gente vê que Daniel, ele descreve lá nos livros dele, os 6 últimos capítulos, né, que sobre esse período, a 70ª, essa 7. 69 semanas, Marcos, já se cumpriram para o povo de Israel, já se cumpriram. Falta 7 anos, Assim, que é a 70ª. Agora ou você está... Sim, falta... Agora? Nesse cronograma, 69 semanas. Assim, para você entender, uma semana equivale a 7 anos. Então, 69 já foi. Falta uma semana e ela é composta por 7 anos. Esses 7 anos são futuros. É o Apocalipse, é o período tribulacional. Nós chamamos de período tribulacional, que é o período que o anticristo irá reinar na Terra. Então, quando Jesus voltar, vai completar a 99ª semana. Vamos pela nossa corrente, então, do pré, tá? Vamos falar sobre o pré, que é o que eu domino aqui. Show, né? não, tá então, perfeito. Então, resumindo, é assim. O arrebatamento... Eu também Ai, que ótimo. Que bom. Também acredito. Que bom. Fico mais tranquila. O arrebatamento, ele é iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento, tá? Quando o arrebatamento acontecer, ou seja, quando a igreja for tirada, for levada, aí inicia-se o período tribulacional, dar-se-á o período tribulacional. Esses 7 anos vai começar a ser contados. Com quem ficou. Com quem ficou? Sim. Nesse período, o anticristo ele vai aparecer. Aí nós temos aí uma sequência de acontecimentos na Bíblia, que são os selos, as trombetas e as taças. São acontecimentos do Apocalipse, dos 7 anos. E aí o primeiro acontecimento são os cavalos. Cavalo branco, amarelo, vermelho e preto. Cada um determina uma coisa. O cavalo branco, que é o início, o primeiro selo que se abre, a chegada do cavalo branco, é a chegada do anticristo. Então, assim que o arrebatamento acontecer, ele vai aparecer. E não é um sistema, é um homem, tá? O anticristo que as pessoas não entendem, as pessoas conhecem para anticristo, é o diabo. Sim. Não, o anticristo vai ser um homem. Sim. Que ele vai vir com uma falsa paz mundial, um falso, como é que eu posso dizer, união mundial, vai tentar unir o mundo para poder enganar. Entendeu? Alguns dizem que é diabo, alguns dizem que é um sistema e alguns dizem que é todos aqueles que se opõem a Cristo, por conta de um versículo não bem interpretado. Mas o livro de Daniel é muito claro quando ele diz que é um homem, é um iníquo, ele será um líder político, fica claro isso, tá? Ele tem várias características, a gente observa que ele vai ser um líder político, ele vai governar, né, os demais países, os presidentes serão sujeitos a ele. Então, ele vai se manifestar, ele vai governar nos 3 anos e meio primeiros. Será uma falsa paz, como você mesmo já disse, ele vai enganar a todos, né? Vai ter benefício em todas as áreas, na saúde, na economia, mas depois de 3 anos e meio ele vai se manifestar de fato, porque ele vai se assentar no templo lá em Jerusalém. O que acontece? Para ficar claro, por que a igreja não passará pela tribulação? Porque é um tratamento para o povo judeu. As 69 semanas foram destinadas ao povo judeu. Não é para a igreja, nunca foi para a igreja. Então não é justo os 7 anos finais ser para a igreja. É um complemento. Por quê, Marcos? Porque foram os judeus que crucificaram o Messias, que não aceitaram Jesus como filho de Deus, que mataram os discípulos. Então é um tratamento para que os judeus vejam que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Porque até hoje, eles estão esperando o Messias. Tanto que o anticristo vai enganá-los e vai sentar dentro do templo, profanar o templo. Aquele lá, o Muro das Lamentações, né? Eles ficam se lamentando lá, porque o Messias não veio ainda para eles. Isso aí, vai ser o anticristo. Lembra? E eu gosto muito de saber também o seguinte. Muita gente pensa que esses 7 anos... é só você negar a marca, né? Negar a marca na besta.
Mas na verdade não vai ser isso, vai ser uma perseguição depois muito grande. Porque tem gente que fala, se eu já ouvi isso aí, pelo amor de Deus, eu já ouvi gente falar que, se eu passar depois por esses 7 anos, eu consigo, vai ter a segunda chance. Tem gente que não aguenta tomar um beliscão por 2 minutos. Você acha que vai aguentar ser torturado para não aceitar uma marca? Eu costumo falar com um amigo meu, pastor, que também trabalha nessa área da escatologia. Tipo assim, será que o crossfit deles estão em dia? Será que o crossfit deles está em dia, a academia? Porque não vai ser fácil, não. Vai ter que estar em dia para fugir. Falei alguma besteira? Não, de Porque forma alguma. Vai ser difícil. Vai ser uma assim, opressão em todos os sistemas, né? Vai envolver o sistema educacional, o sistema de saúde, o sistema econômico. Ele vai governar tudo, ele vai ditar todas as regras. Obviamente, ele vai implantar a marca. E a marca é muito clara na Bíblia que você não pode aceitá-la. Então, ou você vai negar e vai morrer ali por Cristo, ou você vai aceitar, né? E não tem jeito. Mas vai ser toda uma opressão. Um exemplo. Você precisa de uma consulta para o seu filho. Como que você vai fazer? Você vai precisar da marca. A gente teve aí vamos dizer assim, um spoilerzinho, um testezinho. Dá um exemplo, tá? Não sou contra a vacina, nada disso, mas vamos usar a pandemia como exemplo. Quando aconteceu, todo mundo ficou desesperado, todo mundo louco para receber essa vacina logo, né, com medo. Então, assim, você vê que o povo, eles ficam com medo. Uma ameaça já deixa o povo, não, vou isso, vou aquilo, tal. A vacina saiu rapidinho, o povo foi lá. Então, assim, não estou falando nada contra a vacina, estou usando de exemplo. Então, assim, como que você vai ficar numa situação dessa? Você precisa de um sistema de saúde, sua criança precisa de estudar, né? Estou te dando exemplos, assim, coisas que podem acontecer no contexto. Como que você vai ficar sem essa marca? Devido às proporções, o povo de Deus já passou por algo assim de você aceitar ou morrer. Na época de Jesus mesmo, que tinha o Coliseu, muitos cristãos eram. É bom você tocar nesse assunto, porque alguns seguidores do pós sempre me questionam sobre isso nas redes sociais. Mas aí você está querendo dizer que nós somos uma geração santa que merece, né, ser arrebatado e não passar por sofrimento. Se até Jesus sofreu, se até os discípulos sofreram, por que nós não iremos? Eles não entendem o contexto. Os discípulos sofreram, igual você mesmo citou, o Coliseu começou lá. São etapas. E hoje temos igrejas que sofrem. Nós temos os países perseguidos. Nós temos missionários escondidos em países onde o evangelho é proibido. Eles são perseguidos, eles são mortos. Nós temos irmãos sendo mortos nesse momento, em vários países. Na Índia, então? Muitos, Coreia, né, Azerbaijão. Então, assim, a igreja é perseguida. Nós sofremos também. Só que o que acontece? Nós temos que separar as coisas. Todo mundo passa por tribulação. A gente não vai, né, comparar o sofrimento dos discípulos, o sofrimento. A gente nem coloca nisso. Eles mas até Jesus sofreu. Gente, não vem ao caso. É o plano salvífico. Ele estava aqui por um plano maior. Ele deu em resgate de mundo. Então, nós temos que entender que a igreja ainda sofre. Nós somos privilegiados, então, em um país que nós temos liberdade. Mas vai fazer missões, né? Que é a nossa obrigação. Muita gente não sabe, né? Muita gente não conhece. Mas a gente tem que separar o que é a igreja dentro da Bíblia e o que é Israel. 2 povos. E o gentil. Né? Então, os 7 anos tribulacionais é destinado ao povo de Israel. Então, a gente tem que fazer essa separação. Um tratamento de Deus com o povo de Israel. Continuando um pouquinho no Apocalipse, no fim, né? Existe na Bíblia várias, como é que eu posso dizer, várias dicas, vários sinais que irão acontecer antes do mundo acabar. Só que eu vejo durante muito tempo a igreja pregando, é guerra, é fome, mas isso já existe no mundo desde que o mundo é mundo. Entendeu? O Velho Testamento, o Velho Testamento, ele, no começo da Bíblia, é um livro, parece um livro de guerra, de história, entendeu? De batalha. Então, fome e guerra já tem no mundo desde que o mundo é mundo. Jesus avisou que seriam os princípios das dores. Uma coisa também que eu tenho muito para mim aqui, pessoalmente, é que o diabo mostrou para Jesus aquela visão, guerra e fome, né? Mas só que a gente não sabe qual foi a guerra que o diabo mostrou para ele. Pode ser uma guerra que já passou e pode ser uma guerra que nem aconteceu ainda.
né? Na etologia tem essas vertentes que a pessoa que abre alguma coisa para a pessoa pensar. Assim. Tá certo, sempre. Fotos, temáticos, mas há uma diferença tratando. Por quê? Porque aí não basta só a guerra, a fome, moto, furacão, tem toda uma outra questão. Nunca teve um tempo tão propício para a chegada do anticristo. Por quê? A gente entende que ele vai fazer parte do fim, né? Então, por isso eu estou tocando nele. Vai ter guerra, mas vai se intensificar. Vão ser muitos países em guerra. A fome vai aumentar, porque isso é bíblico. Cavaleiros, branco, vermelho, amarelo, cada um destina uma coisa. Guerra, fome. Vai se intensificar. Temos também a questão das trombetas, das taças, que vai ser a questão da lua, o sol, né, os astros, eles vão haver mudanças no céu, na terra, né, no mar, na água, né, a água vai ficar amarga, enfim, Apocalipse é muito claro, ele no capítulo 6 já começa apontando para isso. Mas, Marcos, nunca existiu um tempo tão propício para a chegada do anticristo e para isso acontecer por conta da tecnologia. Esse é o grande diferencial. O sistema que ele vai usar é a tecnologia. Ele vai precisar da tecnologia, ele vai precisar das redes sociais, ele vai precisar da inteligência artificial. É verdade, eu concordo com tudo que você falou. Tudo mesmo. Fala, galera, gostou desse corte? Ó, curte, comenta, compartilha, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Vai lá, curte, comenta aí, vai lá, tem um link aí, hein? Tamo junto.